sobretudo os acidentes envolvendo motos. Mas é preciso estar atento para não se machucar ou acabar machucando alguém. E esse alerta quem faz é a Polícia Rodoviária Federal, que está com o Patriota Júnior. Patriota, bom dia, seja bem-vindo. Há, por exemplo, um balanço sobre a quantidade de acidentes que já foram registrados esse ano pela PRF? Oi, Laís, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal da Cidade. Olha só, até outubro, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, foram registradas 24 mortes envolvendo acidentes aí com motocicletas. No país todo, é um número que chega aí a mais de 4.000 vítimas fatais. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com o Hélio Davino, ele é chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Caruaru. Hélio, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Dá para dizer que é um grave problema de saúde pública, os acidentes envolvendo motocicletas. Sim, exatamente. Bom dia, Laís, bom dia, ouvintes da Cidade FM. Há tempos se tornou uma situação epidêmica o acidente de motocicleta. A gente teve um aumento grande da frota de motocicletas no país como um todo, um veículo de mais fácil aquisição. Contudo, as pessoas, os usuários das motocicletas, seja ele o piloto ou o passageiro, e ainda aumenta isso aí, potencializa-se com o uso da motocicleta como transporte alternativo, transporte por aplicativos, e requer o quê? Que o motociclista ele tenha atenção redobrada, visto que ele tem um veículo que ele está mais exposto. O carro, a gente tem um habitáculo, ele está preso ali dentro daquela gaiola de ferro, digamos assim. E num acidente com motocicleta, geralmente resulta, no mínimo, num ferido. E por isso que a gente tem esse número tão alto, mais de 50% das mortes por acidentes nas rodovias federais aqui, na circunscrição da Delegacia de Caruaru, que consiste em 11 municípios, advém do acidente com motocicletas. O acidente de moto, quando ele não deixa ali uma ou mais vítimas fatais, deixa sequelas muitas vezes graves, Exatamente. Por falar nas sequelas, a gente lembra da importância da utilização dos equipamentos de proteção, equipamento de segurança, capacete e calçado fechado. A legislação ela permite que o motociclista não utilize calçado fechado. E aí ele vai e coloca uma sandália de dedo, ele pilota a motocicleta dele descalço, lembrando que no acidente de motocicleta, qual é o reflexo do motociclista? Coloca logo o pé no chão. E aí a gente vai lá nas UTIs aqui dos hospitais de trauma de Caruaru, o que é que a gente vê? Amputação traumática, motociclistas e passageiros que perderam dedos, E aí ele pensa, eu perdi um dedo do pé. Um dedo do pé, ele vai parar de transitar naturalmente, como ele vai ter que fazer fisioterapia, a marcha dele fica prejudicada. Então, aquele adulto jovem que está ingressando no mercado de trabalho, ele já vai ver que ele vai ter uma vida mais difícil, mais complexa. Por quê? Simplesmente por ele ter deixado de lado um calçado, de usar um calçado fechado naquele momento que vai pilotar a motocicleta. Sem contar com a mistura absurda, a mistura inaceitável que a sociedade ainda insiste, que é utilizar a motocicleta após ingerir bebida alcoólica. A gente nota, Hélio, que muita coisa poderia ser evitada, muitos desses acidentes, não fosse a imprudência de muitos motociclistas. Costumo dizer que o problema não está na moto. As pessoas perguntam às vezes até a mim, a moto é um veículo perigoso? Não. A moto não é um veículo perigoso. O que é que tem que existir? É o comportamento daquele condutor ser um comportamento compatível com aquele tipo de veículo. Então, se ele quer pilotar uma motocicleta, ele tem que fazê-lo com a maior responsabilidade possível. Eu sempre falo, o problema não está na moto, o problema está ali sentado no banco da moto, que é o motociclista, às vezes, querendo passar entre dois veículos em movimento, rapidamente, querer fazer manobras arriscadas, sair achando que é uma moto, é um veículo menor, sair sem respeitar a legislação mínima, querer passar entre duas faixas na rodovia. O que a gente ocorre, muito acidente nosso, acidentes graves, é a pessoa com preguiça de fazer um retorno de 1 quilômetro a mais, que vai resultar em 1 minuto,
na vida dele, e aquele 1 minuto às vezes custa a vida dele, que ele passa ali naquela brechinha dos gradis de proteção da rodovia, nos guarda-reio, e ali ele vai e entra na outra faixa. A faixa da rodovia é uma faixa veloz, e aí ele não tem tempo de tomar a velocidade necessária naquela faixa, vem e colide com ele, um veículo menor. O que é que acontece? O veículo sempre diz, quando atinge o motociclista, eu não vi aquele motociclista. E ninguém sai, nenhum motorista de um automóvel, ou de um caminhão, ou de outro veículo maior, sai de casa querendo atropelar um motociclista. Realmente ele não viu. A moto é um veículo menor, tem que sinalizar, tem que saber que está sendo visto para poder adentrar uma rodovia. A gente percebe muito, principalmente aqui em cidades do interior, as pessoas não têm o hábito de usar o capacete. Não, eu vou ali pertinho, não vou colocar o capacete, né? Não precisa. Mas é naquele curto espaço de tempo que um acidente pode acontecer. Outra coisa, colocar 3, 4 pessoas em cima de uma moto, até uma criança no meio ali, né? São riscos que poderiam ser evitados. Exato, patriota. E eu digo até mais. Nem o capacete, às vezes a viseira. A pessoa desleixa lá, releva a viseira, acha que não, eu tenho que levar o vento no rosto, né? E aí eu mostro sempre, eu digo, pega essa caneta aqui, coloca aqui no teu olho aqui. Na cabeça ele pode até colocar, mas no olho ele não coloca a ponta da caneta quando eu entrego a ele. Por quê? Porque o olho é a parte mais sensível que a gente tem ali na face, né? É uma parte importantíssima para a gente viver, né? A pessoa que vive sem o reflexo da visão, ela está fadada a ter problemas sérios, né? No restante da sua vida. Então, qualquer pedregulho, pedra mínima que venha a atingir aquele capacete, a parte daquele motociclista no olho, ele pode perder a visão. E ele não leva isso em consideração. Então, motociclista, é capacete, é viseira fechada, não faça ultrapassagens entre 2 veículos, que a gente é um índice alto de acidente por conta disso. E é lógico, uma motocicleta é feita para 2 ocupantes. E aquele ocupante do banco de trás tem que ter mais de 10 anos de idade. Nada de querer levar a criança de 7, 6 anos, vou levar a criança ali na escola. Ela não tem condições de se segurar, os pés dela não alcançam nos pedais, então ela vai ter um sério risco de cair daquela motocicleta e, lógico, um acidente com um adulto é diferente do acidente com a criança. Geralmente, um acidente com a criança é um acidente mais grave, a criança ela não tem o reflexo de proteger a cabeça naquela hora da queda, então, responsabilidade acima de qualquer coisa. Oi, Laís. Patriota, chega dúvidas aqui dos ouvintes, né? A gente sempre abre esse espaço para as dúvidas e foi perguntado o seguinte, no caso dos carros, pode pilotar e dirigir aí de sandália? Pergunta do ouvinte, no caso dos veículos, pode conduzir de sandália? A motocicleta? O carro? Não, de sandália não. O que é que acontece? O que é que a legislação diz? O que é que a legislação prevê? O condutor deverá ter a condução do veículo, seja a motocicleta ou seja o veículo automotor de 4 ou mais rodas, com um calçado que se fixe aos pés. Ou seja, se eu tenho um sapato que está fixado ao meu calcanhar, eu posso conduzir. Aquela sandália de dedo, não, ou seja, aquela sandália tipo havaianas, as mulheres usam aquelas sandalinhas menores, né? Os sapatos de salto, não pode, porque vai incomodar, vai atrapalhar no acionamento dos pedais, podendo vir a ocasionar um acidente. Mesma forma a motocicleta, o ideal é que seja um calçado fechado, mas se ele quiser conduzir uma motocicleta com uma sandália que fixe ao calcanhar, pode. Perfeito, obrigado pelas informações, Hélio Davino, chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Caruaru. O trânsito seguro passa, né, Laís, pela contribuição de todos, né? É por aí, é com você. Pois é, e como eu disse no início, né, você evita de se machucar e de machucar alguém quando você está andando certo aí, de acordo